A chuva deu uma ligeira trégua e cidades contabilizam os prejuízos dos recentes temporais. Em Porto Ferreira, o transporte agrícola sofre com as estradas interditadas. O poder público corre contra o tempo para tentar amenizar os transtornos. Assim como outras cidades da macro-região, Porto Ferreira vem sofrendo com os estragos causados pelas chuvas de dezembro e janeiro. A Defesa Civil divulgou um relatório sobre os estragos e apontou que 20 estradas rurais estão prejudicadas. Uma das estradas atingidas pelas chuvas fica na região conhecida como Fazenda São Geraldo. As fortes correntezas do rio Santa Rosa derrubaram a ponte da estrada da fazenda, provocando graves danos. Na segunda quinzena de dezembro, nós tivemos aí o registro do grande volume de chuvas. Só para você ter uma ideia, no mês de dezembro e janeiro, a média deveria ser inferior a 500 milímetros de chuva. Mas nós tivemos o registro de quase 1.000 milímetros. Somente no mês de janeiro, 430 milímetros de chuva. A parte econômica da cidade também vem sendo prejudicada. O transporte agrícola foi afetado e houve o escoamento da produção de soja, cana-de-açúcar e milho. Na nossa região aqui afeta cerca de 50% da produção de Porto Ferreira. São muitos produtores e eu acho que vai dar uma queda de 50% na produção de Porto Ferreira. Além disso, daqui a 15 dias começa a colheita de soja e milho e a preocupação dos agricultores aumenta com as estradas interditadas. Com a estrada normal, sai por dia de 10, 9 caminhões, se não afetar a chuva, sol, dá tudo certo, mas com o desvio que tem que fazer, que está aumentando 15 quilômetros do desvio, 3, no máximo 4 caminhões, se não der nada, problema de chuva. Aqui na estrada do Brejão, dos locais mais atingidos pelas chuvas, o trânsito de veículos pesados foi suspenso, devido a uma erosão que se formou embaixo da única ponte que dá acesso à cidade. A prefeitura do município busca recursos para reconstruir os pontos afetados, para que a cidade possa voltar à normalidade. Uma reunião em São Paulo está marcada para acontecer nesta próxima semana, para que os recursos venham para a cidade e as obras possam começar com urgência. As estradas rurais foram atingidas, provocando erosões. E aqui nesse local, por exemplo, as pessoas elas estão tendo dificuldade de mobilidade, praticamente ficaram isoladas do restante da área urbana e da área rural também. Karine Teixeira de Porto Ferreira para o Jornal da Clube. Vamos falar sobre esse assunto agora com o engenheiro civil José Francisco de Carvalho Ramos. José Francisco, como nós vimos aí na matéria, são 20 estradas rurais extremamente prejudicadas por essas chuvas. O que o poder público precisa fazer em relação a esse problema? Uma ótima tarde ao senhor, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. É uma coisa assim que me causa espanto, porque entra ano, sai ano, a gente nota a situação de planos de revitalização de estradas vicinais, que vai se feito todo um trabalho no período da seca, que é o que deveria ser feito. Quando ocorre o período da chuva, que todo mundo sabe quando acontece esses desastres. E aí, a situação, eu não quero levar a crer que exista uma intenção oculta nisso, porque vê que o município vai atrás de recursos, por que não fez isso no período da seca, fazendo de forma preventiva, que é muito mais barato do que fazer na questão de uma obra emergencial? Ou seja, quando a gente fala de prevenção, seria essa a chave da coisa. É sempre investir na prevenção para depois não ter que gastar muito mais quando a ponte é levada. Mas isso é o óbvio, porque você fazendo, e inclusive isso é uma obrigação, tem que deixar bem claro que as estradas vicinais, elas são obrigações atribuídas aos municípios. Ou seja, se é feita a vistoria de que há indícios de que vai acontecer algum problema, você tem como agir de forma preventiva e não como tem sempre acontecido de forma emergencial. De forma geral, Zé Francisco, dá para dizer que os municípios estão interessados nessa questão das estradas do nosso estado? Parece que isso é uma cultura nacional. Eu pude fazer um apanhado que nós temos hoje
O escoamento da produção agrícola corresponde a quase 70% de todo escoamento. E eu pude fazer um levantamento que no Brasil existe o absurdo do número de 700 mil quilômetros de estradas vicinais que precisariam ser reparadas. Só para você fazer um efeito de comparação, é como se a gente estivesse dando 17 voltas e meia no eixo do Equador. Ou seja, parece que isso é meio cultural do Brasil de deixar a coisa para depois. Por afetar a vida de tantas pessoas, de quem trabalha no campo ou quem vai visitar as pessoas que estão no campo, enfim, está na hora dos governos investirem mais em infraestrutura. Perfeitamente, porque inclusive é o seguinte, existe uma reação em cascata, porque essas pessoas que têm a dificuldade, esses produtores que têm a dificuldade, as pessoas que têm a dificuldade de acessibilidade às propriedades rurais, no caso da produção, ele repercute no custo final, porque aumenta o frete, você tem que aumentar, começa e que cai na parte da sociedade a questão específica de aumento de custo. Então, precisava ter um carinho, uma administração, uma parte bem específica para cuidar sempre disso de forma preventiva. José Francisco Carvalho Ramos, agradeço muito a presença aqui, ele que é engenheiro, sempre nos ajudando a esclarecer esses fatos. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.